Oi, gente, tudo bem? Estava aqui pensando, acabei de atender um estudante que estava falando comigo sobre a questão dos auxílios, né? Os auxílios estudantis que nós temos dentro da instituição. E aí surgiu a conversa sobre a questão da isenção do imposto de renda, surgiu a questão da escala 6x1, que a gente estava conversando, né? E, na verdade, assim, por que a isenção do imposto para quem ganha mais de 5 mil, ela está parada no Congresso, né? Se a gente for analisar, o que a gente tem é que a maior parte dos deputados, boa parte, diria aí 90% pelo menos, estão entre os 10% dos mais ricos do Brasil. E desses, 18% ainda são super ricos. Então, é como se falasse assim, que 1 a cada 5 deputados são super ricos. E aí, como que eles vão fazer votações que atrapalhem, né, o seu dia a dia tão pouco interessante. Então, o patrimônio dessas pessoas super ricas, elas são assim mais de 50 milhões de reais, né? Mais da metade desses deputados eleitos no último processo eleitoral é elite econômica, gente. Eles são donos de rede de farmácia, de fazendas, né? São fazendeiros, construtores, redes hoteleiras, enfim. Só menos de 10% dos eleitos no último pleito são eleitos de fato que representam, são pessoas que de fato representam o povo, né? E aí eu posso dizer que esse que é o que a gente estava conversando, e o motivo de eu ter vindo aqui, porque eu acho que acaba sendo um diálogo necessário, né, que a gente precisa fazer, não só aqui trocando com um estudante, mas em qualquer ambiente, entre família, entre amigos, qualquer roda de conversa, de oportunidade que a gente possa ter para dialogar. Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, porque diz respeito à nossa vida enquanto classe trabalhadora, enquanto povo brasileiro, né? E, de fato, esse congresso é um congresso das elites. Esse congresso que está posto aí, que foi eleito no último pleito, é um congresso de rico que faz lei para rico. E eles aproveitam da estrutura que nós temos no ambiente capitalista em que vivemos, né, no mercado capitalista e na estrutura de governo que temos, como uma máquina de privilégios, né? Então, veja bem, para isentar imposto de renda de jatinho, eles demoraram, eu até peguei aqui, 70 dias. Pensando em liberar cassinos, os projetos de lei, eu estou falando de projeto de lei que foi aprovado no Congresso. Então, demorou 70 dias para eles liberarem o projeto de lei que aprova isenção de imposto para jatinho. Quem tem jatinho no Brasil? Liberar cassino no nosso país. Não dão conta nem das bets, essas... Posso falar palavrão, né? Mas, enfim, não dão conta nem das bets que aprovaram essas bets, eu sou totalmente contra, e aí querem abrir cassinos no nosso país. E aí um detalhe, né, um adendo, todos os países que tiveram cassinos e jogos de azar liberados no seu país estão enfrentando agora uma epidemia, uma pandemia de pessoas viciadas, aumentou o número do crime organizado, porque a gente sabe que quem está por trás desses cassinos e jogos de azar é milícia, crime organizado e assim por diante, né? E eles demoraram 45 dias para passar esse projeto de lei. Redução de imposto de IAD, 60 dias. Aumento do número de deputados, 50 dias. Eles aprovaram, passaram essa lei. Está lá agora para o governo assinar. Espero que vete. Não, vetou já, né? Vetou não fez nada e agora vai voltar para o Congresso. Lula tinha que ter vetado. Enfim, tem toda uma questão política aí por trás. Agora, a redução do imposto de renda para quem recebe menos de 5 mil reais, já tem 120 dias que eles estão sentados no Congresso em cima desse projeto de lei que o Executivo mandou e até agora nada. Então, o que a gente tem? A gente tem um Congresso que trava todos os direitos do povo e libera totalmente para os ricos. E aí, né?
que a gente faz com esse Congresso que é inimigo do povo brasileiro? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender que eles estão lá, né? Então, vamos cobrar você. Eu não votei nessas pessoas, mas você que votou, cobra. Cobra do seu deputado, do seu senador. Você lembra para quem você votou? Cobra dele. Cobra dele que o PL 1087, por exemplo, seja aprovado, que é o PL que trata dessa isenção de imposto, né? Para quem ganha até R$5.000. E para o ano que vem, não, é? Para o ano que vem a gente já tem eleição. Para as próximas eleições, vamos pensar melhor em quem a gente vai votar? Então, não sei em quem eu vou votar. Vamos pensar, igual eu falo com os alunos, você não sabe o que você quer fazer quando sair do ensino médio, mas você sabe o que você não quer, do que você já estudou, o que você não gosta. Então vamos listar? Então vamos lá. Vamos listar aqueles que votaram para ter a manutenção e aumento do imposto da cesta básica. Quem votou para aumentar a nossa conta de luz? Quem votou contra o fim da escala 6x1? Quem votou a favor do aumento das vagas do Congresso Nacional? Quem votou pelo corte de orçamento da educação e da saúde? Essas pessoas não votem novamente. Exijam mudanças, mas para isso tem que começar da gente. Tem que começar de você, por mim. E aí, para começar, vamos colocar nas redes desses políticos, dessas pessoas que estão... deputados, deputadas, senadores e senadoras, inflar mesmo sobre a votação desse PL 1087. Porque a gente não tem que se enganar com meme, com conversinha fiada, com muito lero-lero. Quem se importa com o povo não vota contra o povo. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Ficou um pouco grande, né? Mas se você chegou até aqui, obrigada, e espero que sirva de reflexão para as próximas eleições. Mas não espere as próximas eleições. A gente tem como cobrar agora. E vamos para a rua, se for preciso. Outra coisa importante que você pode fazer é dar seu voto no plebiscito popular que está acontecendo. Eu vou deixar em algum lugar aqui, ou na descrição do vídeo, o link que você pode acessar, mas se você quiser também dar o seu voto presencialmente, lá no Sintuf, do dia 7 até o dia 31 de julho, vai ter a urna que você também pode votar lá. Esse plebiscito, como eu disse, é um plebiscito popular e ele defende, né, e quer saber sua opinião sobre o fim da escala 6x1, que adoece e precariza vidas, sobre a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, sobre a taxação dos super ricos, sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É importante que você dê o seu voto, tá bom?